Tá torto. Pra cá, assim. Tá bom. Não. Agora concedo a palavra. Eu pedi pra botar aqui, não tem como, a gente vai ter que estar passando, não tem como levar o documento aqui. Não, tem não. Tem que botar aqui, bota aqui no centro. Agora concedo a palavra a parte que representa os ocupantes e produtores de terra. Em um júri simulado realizado por estudantes, o tema debatido foi o marco temporal, tese jurídica relacionada às terras indígenas no Brasil. O debate discute se os povos indígenas têm direito apenas às terras ocupadas até a promulgação da Constituição de 1988 ou também às áreas tradicionalmente pertencentes aos seus povos ao longo da história. Essas terras são a minha história, são a minha cultura e é tudo que eu conheço porque eu cresci nessa. Por isso nós queremos respeito e nós queremos nossa indenização. Chamo Levi e sou um dos procuradores gerais. Meu papel neste debate não é defender nenhum lado, mas garantir que todas as falas estejam de acordo com o artigo 231 da Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos dos povos indígenas. Com os argumentos apresentados, o júri deu início aos debates entre acusação, defesa e representantes envolvidos. Vamos dar início e eu declaro aberta essa sessão, que tem como objetivo discutir um tema de grande relevância jurídica e social: os direitos territoriais dos povos indígenas e os conflitos relacionados à ocupação de terras no Brasil. Esse debate será conduzido com base nos princípios da Constituição de 1988, garantindo respeito às diferentes posições aqui apresentadas. Peço que todos mantenham o respeito, a objetividade e o foco nos argumentos. O julgamento avançou para um dos seus momentos mais cruciais, quando a palavra foi concedida aos representantes indígenas. E eu concedo a palavra a parte que defende os direitos dos povos indígenas. Com propriedade e base jurídica, eles assumiram o debate para sustentar o direito originário sobre as terras tradicionalmente ocupadas. Durante o debate, representantes ruralistas defenderam que a Constituição permitiria a posse definitiva dessas terras. 1988 fala: quem não estava lá não tem direito, e quem já estava tem direito. E a partir desse momento que começaram a vender as terras. A resposta dos representantes indígenas foi imediata. Eu queria muito perguntar qual foi o artigo que vocês se embasaram, porque em nenhum momento o artigo 231, muito menos o artigo 232 cita que os ruralistas podem sim tomar as terras dele, muito pelo contrário. Ele diz que o nosso povo, o povo indígena de qualquer região, pode ir atrás das terras que foram tomadas deles. A defesa também destacou a responsabilidade dos estados na proteção dessas terras. O discurso também resgata a violência histórica enfrentada pelos povos originários desde a colonização. Elas foram tomadas há muito tempo de nós por meio de perseguições, de morte, de tortura, e que isso aconteceu desde a colonização do Brasil, porque os colonizadores já chegaram tirando os direitos de povos indígenas sobre a terra deles. No fim, a fala rebate o argumento econômico frequentemente usado contra as demarcações. Para poder impactar no comércio e no agronegócio. A tese de que se os indígenas pegarem de volta as terras que os ruralistas compraram, elas vão se tornar inúteis para a economia é falsa. Em resposta, representantes ruralistas defenderam argumentos relacionados à ocupação produtiva das terras e à segurança jurídica das propriedades. Que os indígenas não estavam na terra, então por isso era de direito nosso, pois nós pagamos os impostos e
Nós temos direito sobre tudo aquilo que eles não ocupavam antes. O debate passou a discutir não apenas questões jurídicas, mas também o impacto social e histórico envolvido nas demarcações das terras. Existe algum patrimônio material ou imaterial sagrado para vocês nas terras? Não é a questão de ter uma riqueza dentro dela, é a questão cultural de algo que foi tomado nosso. De algo que era nosso e que foi tomado de forma injusta, sem nenhum acordo ou negociamento prévio. É isso mesmo. Em resposta aos argumentos apresentados pelos representantes indígenas, a defesa ruralista defenderam diferentes interpretações sobre a ocupação e utilização dessas terras ao longo das últimas décadas. Ela falou que todo o Brasil, se fosse botar na lei, seria da terras indígenas. Então, qualquer povo originário poderia chegar lá e dizer, essa terra é minha, e ficar. Como é que ela comprovaria que aquela terra é dela? Está na Constituição? Ela estava lá no dia 5 de outubro. A fala do advogado ruralista gerou uma resposta imediata da defesa indígena, que voltou a questionar os critérios utilizados na interpretação do marco temporal. Na Constituição relata que a gente não precisa somente de documentos ou propriedades formais. No artigo 216 da Constituição consta que as terras indígenas, a gente pode usar como prova os nossos costumes, a nossa cultura e assim por diante. Pedir apenas documentos formais interfere diretamente na Constituição, que consta que não é necessário, porque as terras são nossas. Durante o debate, representantes ruralistas defenderam a legalidade da ocupação das terras, afirmando possuir registros, documentação e vínculos formais com atividades do agronegócio. A gente tem provas que a gente pagou imposto e, pelo contrário, quem vendeu as nossas terras, as terras que a gente está, foi o próprio governo. O posicionamento apresentado pela defesa ruralista gerou novos questionamentos sobre a legalidade da venda e ocupação dessas terras. Como que eles compraram a terra, sendo que a terra não pode ser vendida? Porque são direitos originários, a terra não pode ser vendida. E eles falam que pagaram os impostos, eu quero o comprovante dos impostos e o comprovante da compra. As discussões continuaram após a Procuradoria questionar parte dos argumentos apresentados pela defesa ruralista, citando interpretações previstas na legislação. Não está de acordo com a Constituição, pois no parágrafo 6 é citado que são nulos e extintos os atos que tenham objetivo a ocupação, o domínio e a posse da terra que se refere a esse artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, do rio e dos lagos nela existentes. Ou seja, qualquer posse que você tenha sobre essas terras, sobre valor jurídico, não tem nenhum valor. Entendeu? O debate tornou-se ainda mais intenso após novos questionamentos sobre os registros e comprovações apresentados pela defesa ruralista. Qualquer pessoa sabe aqui que para você ter um negócio, você precisa de CNPJ, você precisa pagar imposto. E os meus clientes, eles pagam impostos e eles têm CNPJ. Cadê? Até porque o agronegócio tem diversas parcerias com outras distribuidoras até de outros países. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de CNPJ. A gente precisa pagar imposto. E a gente tem tudo isso. Isso não prova nada, ele paga os impostos. Ordem. Em resposta, a defesa indígena voltou a argumentar que as terras tradicionais possuem caráter histórico, cultural e originário, não podendo ser tratadas como propriedades comuns. O território indígena é algo cultural, é algo que está escrito na história do Brasil. E por isso, o território indígena não pode ser vendido, não pode ser leiloado. O debate continuou marcado por interpretações diferentes sobre os limites da legislação e os direitos relacionados às terras indígenas. À medida que o debate se aproximava do encerramento, os argumentos apresentados passaram a evidenciar diferentes interpretações sobre a ocupação das terras e os conflitos históricos envolvendo os povos indígenas. Eu estou aqui, eu vou ser sincera. Teve diversos ruralistas, sim,
que invadiram e expulsaram os indígenas, mas não é todos. Após a declaração da defesa ruralista, a Procuradoria voltou a questionar os argumentos apresentados durante o debate. Você citou que realmente tiveram ruralistas que tomaram essas terras, correto? Então, e vocês estão defendendo que vocês não tomaram as terras. E você disse que tomaram as terras. Porque eu não generalizei. Mas vocês estão defendendo o todo que não tomaram a terra. E eu estou defendendo os meus clientes. Se você está defendendo o todo, você está defendendo a Constituição. Que é o que? Eu estou defendendo os ruralistas. Os ruralistas, exatamente. Exatamente. E como é que você diz que tiveram alguns que tomaram sim as terras? Porque teve uma parte que tomaram sim as terras. A senhora está criando provas para a senhora mesma. Não estou. Para a senhora e para seus clientes. Então, no primeiro parágrafo da Constituição, que a senhora tanto está falando, está sendo totalmente ao contrário do que a senhora está pregando aqui nesse canto. Só isso. Com os argumentos sendo contestados ao longo do debate, a defesa ruralista passou a enfrentar dificuldades para sustentar parte de suas interpretações diante das questões apresentadas durante o júri. Após os debates e análise dos argumentos apresentados, o júri anunciou a decisão final do julgamento. Após o absolvimento dos votos, declaramos com 7 votos a causa indígena ganha. Mais do que uma simulação jurídica, o júri apresentou diferentes perspectivas sobre um debate ainda presente na realidade brasileira. Entre argumentos, interpretações e conflitos históricos, o encontro destacou a complexidade das discussões envolvendo território, direitos e memória.